Muito obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que é muito importante falar sobre essas prevenções. E a gente trouxe um caso de uma pessoa que infelizmente morreu usando uma máquina de alta pressão, uma lavadora de alta pressão. Quais os riscos que esse tipo de equipamento apresenta, Ricardo, para quem usa ele? Bom, o maior número de acidentes em 2022, pelos dados estatísticos, foram com o uso de eletrodomésticos, tá? Acidente de origem elétrica. Então, alguns equipamentos podem apresentar defeito durante o uso e eles precisam ser inspecionados previamente antes do manuseio, né? Um dos elementos que a gente traz e chama atenção, ainda mais numa máquina dessa, seria a fiação, né? Que ela é energizada, e essa fiação, às vezes, com o movimento, ela vai rompendo a isolação. E esse é um ponto bem perigoso de dar passagem de corrente e provocar o choque elétrico. Então é importante falar para quem está assistindo a gente que tem que tomar cuidado para não molhar exatamente a região que é o ponto de isolamento da energia elétrica. Perfeito, porque a água, ela é um bom condutor de energia, né? E aí, se tiver algum defeito por atrito que vai rompendo o cabo, vai tirando a sua isolação, ali é um ponto bem propício para dar passagem da corrente e provocar o choque elétrico na pessoa, né? São acidentes extremamente graves, os acidentes que ocorrem com eletricidade, né? A corrente, a passagem da corrente pelo corpo humano, ela produz aquecimento, queimaduras, e alguns órgãos podem parar de funcionar dependendo do tempo de exposição e o nível de corrente que for submetido. O Ricardo, a pessoa precisa usar algum equipamento de segurança, alguma proteção adequada, por exemplo, uma bota de borracha, luva, alguma coisa nesse sentido? Para esse dispositivo, é necessariamente o fabricante que deve informar quais equipamentos de proteção. Falando de uma forma mais genérica, né, falando da proteção com eletricidade, o calçado isolado sempre é favorável, então uma botina é mais adequada, né, não estar com os pés em contato, ainda mais úmidos, né, em contato com o solo, que aí vai facilitar muito a passagem da corrente. Então, nesse caso, luvas também, por causa da umidade, se estiver utilizando as luvas para evitar essa exposição direta na umidade, também auxilia no isolamento e no bom funcionamento desse equipamento. A gente está vendo imagens agora, olha lá, que mostra um grupo de pessoas utilizando esse tipo de equipamento que o Ricardo e eu estamos falando aqui, que é a máquina de alta pressão, lava-jato, né? E a gente pode perceber na imagem que o fio de energia elétrica, assim como a mangueira, né? Eles estão próximos e estão em contato com a água. Aí eu te pergunto, se tiver algum fio desencapado, por exemplo, o que a pessoa precisa fazer, Ricardo? Ela deve parar imediatamente a utilização desse equipamento, tá? E levar numa oficina que faça o conserto dessa fiação para fazer o reparo, né? A isolação correta no fio. Ele não jamais pode ficar exposto. Isso serve para vários equipamentos, tá? Aí outro semelhante a esse, o cortador de grama, né? Aquele elétrico, onde o usuário vai acabar arrastando a fiação e ele mesmo é passível de cortar com a lâmina da máquina a fiação. Então, outro equipamento que exige cuidado, de preferência que faça em duas pessoas, e observando qualquer ponto de descascado do cabo, né, que é algum ponto que ele esteja danificado, pare imediatamente a atividade, desconecte ele da tomada e leve para uma oficina fazer a manutenção, o reparo nesse ponto danificado. Situações como essa, em que o uso desse equipamento pode acarretar em choque elétrico para as pessoas que estão usando, é correto afirmar que isso pode ser comum ou tem sido comum? Sim, inclusive os dados estatísticos comprovam isso, né, pelo maior número de acidentes ocorridos no ano de 2022. Isso é uma realidade que a gente utiliza os canais como esse meio que a gente está utilizando agora aqui, né, para que todos sejam alertados pelo risco, conheçam o perigo e tomem os devidos cuidados com a eletricidade. A eletricidade, ela não tem cor e não tem cheiro, por isso que ela é tão perigosa e pode matar. Quando a pessoa sente, já está recebendo choque, a corrente já está recebendo o efeito da eletricidade, né? E aí pode ser tarde. Então, nunca é demais a gente reforçar esses cuidados aqui. Ricardo Furlaneto, acabamos de ter uma conversa aí muito interessante, muito proveitosa.
para poder informar a nossa população. Eu queria agradecer novamente a sua disponibilidade, a sua atenção com a gente e desejar uma boa tarde ao senhor. Desejo boa tarde a todos, com muita segurança. Tá aí, né? A gente tendo a notícia da morte da Daiane Douglas. Infelizmente, ontem a gente recebeu uma mensagem aqui no WhatsApp de uma mulher dizendo que a conhecia. Até a pessoa escreveu que ela era manicure. E muita gente escreveu para nós aqui na Tribuna do Povo, se sensibilizando com essa situação, como teve também outras pessoas confirmando terem sofrido esse tipo de acidente. Uma pena o que aconteceu, sabe? É lastimável, é triste demais. Então, assim, os meus sinceros sentimentos à família e aos amigos. Porque, olha, imagina, gente, você está aqui, ó, numa boa, usando a maquininha, e muita gente usa a maquininha. Eu já usei várias vezes, muita gente usa para lavar calçada, para lavar o carro, para lavar a moto, para lavar o telhado, né? Para fazer aquele tipo de limpeza mais severa, uma limpeza que exige uma pressão maior de água. E, de repente, a pessoa toma um choque e morre. Meu Deus do céu, gente, é uma coisa tão machuca. Imagina a família, imagina, ninguém está preparado para isso, ninguém poderia imaginar que isso fosse acontecer. Mas como falou o Ricardo agora, isso tem sido muito comum. As estatísticas comprovam que a quantidade de pessoas que sofrem esse tipo de acidente vem aumentando. Então, assim, a tomada, pelo que eu entendi, né, a tomada tem que estar conectada lá na parede, longe da água. O problema é que muitas vezes a tomada é longe. Aí as pessoas usam o quê? Uma extensão. E aí, se a extensão tiver contato com a água, pronto. E não tem extensão que protege, né? Ou seja, o correto seria você ter uma extensão e ela ficar no alto, de repente, para você poder usar a maquininha. Meu Deus do céu, olha, eu não gosto nem de pensar nisso aí. Eu vou até mandar uma mensagem lá para minha mãe e para o meu pai tomarem cuidado, porque, olha, e vocês façam a mesma coisa. Mandem mensagens para os seus pais, amigos, as pessoas que você conhece, para alertar sobre esse perigo, como disse o Ricardo Furlaneto da Celesc agora para a gente. É muito importante ter esse cuidado.